Olá, tudo bem? Quem são os dragões? Existem seres chamados dragões? Tem um livro chamado Os Dragões, de suposta autoria espiritual de Maria Modesto Cravo, supostamente psicografado por Vanderlei Oliveira. Por que eu trato a autoria espiritual como suposição? Porque não existe nenhuma espécie de controle sobre as obras espíritas ou supostamente espíritas. Eu tenho facilidade para escrever. Se eu escrever um romance espírita, cheio de dragões, de magos negros, de seres das trevas agindo nos bastidores do movimento espírita, estranhamente eu terei muito mais credibilidade do que se eu falar de qualquer assunto por mim mesmo. No imaginário popular espírita, basta estar desencarnado para gozar de credibilidade. O que tem de livro que se diz espírita por aí é um horror. Eu não tenho menor pudor em dizer que a maior parte desses livros não tem nada de mediúnicos. Eles saem da cabeça imaginativa dos seus autores. E o pior, tem aqueles romances água com açúcar, do tipo Zíbia Gasparetto, que podem não trazer grandes ensinamentos, mas levam algumas noções de espiritualidade aos seus leitores e procuram afastar a noção de culpa disseminada pelo espiritismo. Geralmente os leitores desses livros não são espíritas, são simpatizantes do espiritismo. E se esses livros, eu não estou me referindo especificamente a Zíbia, que merece todo o meu respeito, mas se esses livros não são psicografados, embora o seu autor afirme que eles são psicografados, então nós temos aí uma mentirinha inocente para vender mais livros. Como o conteúdo desses livros não vai fazer mal a ninguém, o único problema do autor desses livros, se é que há algum problema, é com a sua própria consciência. Mas tem livros, como é o caso desse livro Os Dragões, que eu não posso provar que não são psicografados, mas que eu intimamente não acredito de maneira alguma que sejam psicografados, que são livros extremamente prejudiciais a quem os lê de boa fé. Nós temos que considerar que a maior parte dos espíritas não tem conhecimento suficiente para perceber, em primeiro lugar, os absurdos de um livro como esse. E, em segundo lugar, as possíveis intenções que movem o seu autor. Qualquer pessoa desavisada que ler esse livro vai acreditar que nós temos vínculos com os tais dragões. Vai acreditar que nós estamos intimamente ligados a seres mal intencionados. Ou pior que isso, uma pessoa um pouquinho mais consciente, que já tem desenvolvido o hábito de analisar a si mesma, ela vai pensar que ela própria é a reencarnação de um desses seres. Eu conheço casos assim, em que a pessoa leu o livro, ou outros livros do gênero, e comprou a ideia do livro. E eu estou tomando esse livro especificamente apenas como um exemplo. Há vários outros livros assim do mesmo gênero, um subgênero literário espírita, livros que falam das trevas e de seres das trevas. Eu nem preciso dizer que esse tipo de literatura é a que mais vende dentre os livros chamados espíritas. O seu apelo comercial é grande. Mas tratando especificamente desse livro, Os Dragões, a impressão que eu tenho é que o seu autor queria expressar a sua opinião
queria expressar o seu posicionamento em relação ao movimento espírita e, para ganhar mais credibilidade, atribuiu a sua autoria a um espírito. Essa é a impressão que esse livro me passa. O livro retrata o período desde a década de 30 do século XX até os dias atuais. E é uma série de diálogos ocorridos no passado, prevendo coisas que iriam acontecer com o movimento espírita. E é espantoso como todas essas coisas realmente aconteceram. Nossa, que coisa incrível! Tudo isso realmente aconteceu, igualzinho como está no livro. Por incrível que pareça, tem gente que acredita piamente que o livro está mostrando previsões feitas no passado e que vieram a se cumprir. Tem gente que não é capaz de efetuar o raciocínio simples, primário, de que o livro não foi escrito no passado prevendo fatos futuros. O livro foi escrito no presente, relatando fatos ocorridos ao longo de algumas décadas. Apenas isso. Eu devo dizer que eu comungo de grande parte dos posicionamentos do autor do livro em relação ao movimento espírita. Concordo em quase tudo com ele. Mas o que eu falo por mim mesmo, sem recorrer a artifícios mediúnicos. Eu vou ler aqui alguns trechos do livro. É coisa rápida. Os próprios espíritas se agredirão para defender uma linha filosófica de pensamento. Tomarão o texto de Kardec como uma nova Bíblia, como se ali a doutrina estivesse pronta e acabada, quando o próprio codificador deixou seus apontamentos como o marco inicial de uma interminável investigação em assuntos da alma. Concordo plenamente. A base kardeciana, com toda a sua riqueza e seriedade, é apenas uma convocação para a continuidade das pesquisas e das descobertas sobre o universo infinito da imortalidade. Entretanto, o forte dogmatismo incrustado no campo mental vai estabelecer diretrizes de fidelidade aos princípios doutrinários que, de alguma forma, vão recriar a acomodação do imobilismo mental e serão eleitos novos sacramentos, ou seja, pontos intocáveis e inquestionáveis no Espiritismo. Se isso fosse realmente uma previsão, ela teria sido muito acertada, pois é exatamente isso que ocorre hoje. Outro trecho. Modesta, haverá o risco de um novo catolicismo no seio do Espiritismo? Um estado político-religioso? Não sei se chegará a tanto, mas é possível. Nosso acordo é não seguir a direção das massas. Temos um compromisso particular com Jesus. Pelas explicações obtidas, a comunidade espírita está recebendo um grupo de almas com severos compromissos morais com o personalismo, extremamente envolvidas com a história religiosa do cristianismo e do judaísmo. Você viu só? Existe um novo catolicismo dentro do espiritismo. Mas o compromisso do pessoal do livro é com Jesus. Ora, eu também concordo que existe realmente um novo catolicismo dentro do espiritismo, mas a segunda parte da afirmação, ela se adapta a qualquer cristão mais fervoroso. Ouça novamente. A comunidade espírita está recebendo um grupo de almas com severos compromissos morais com o personalismo e extremamente envolvidas com a história religiosa do cristianismo e do judaísmo. Não é verdade que isso se aplica a qualquer um cristão mais fervoroso? Quem é que não tem severos compromissos morais com o personalismo? Quem é essa pessoa aí? Todo mundo tem. Qual é o cristão fanático
ou quase fanático, que não demonstre estar envolvido com a história religiosa do cristianismo e do judaísmo. Isso é uma coisa evidente, uma coisa óbvia. Só que isso não tem nada a ver com reencarnação. Isso é lavagem cerebral mesmo. Preste atenção na crítica à FEB. Eu devo lembrar que eu também sou crítico à FEB, mas não precisamos forçar a barra, né? Começam a surgir, ainda que embrionariamente, planos estruturais para unificação que refletem velhas tendências de centralização em nome da unidade doutrinária. Inicia-se, nesta década de 30, uma noção confusa e perigosa de união pela uniformização, divisão e pareceres, uma reminiscência sutil da organização católica que incendiou corpos vivos em nome da verdade. Novamente, essa necessidade de unificação que se vê na FEB, isso é algo que nós vemos em todas as denominações religiosas cristãs. Todas são centralizadoras. Todas se acham donas da verdade. Todas se acham donas da verdade. Isso é da natureza do ser humano. Essa busca por poder é uma tendência humana, não é uma tendência espírita em particular. Aqui, novamente, uma crítica à centralização, mas agora envolvendo também os espíritos. Nosso irmão vem sendo cercado por sugestões maliciosas de ambos os planos, carnal e espiritual. De cá, são os opositores declarados da doutrina, e no plano físico, são seus pares na tarefa da unificação, pessoal da FEB, que alojam sonhos de grandeza com inúmeros planos de organização do movimento e coordenação do espiritismo. Há mesmo quem queira convencê-lo de que são predestinados a ser os chefes do espiritismo. Aqui nós vemos uma acusação em relação às pessoas vinculadas à FEB, que naquele momento histórico promoveram a unificação. Essas pessoas são acusadas de estarem obsediadas. Isso é muito comum, você sabia? O que eu mais vi ser acusado de estar obsediado até hoje é o Alamar Regis Carvalho, foi fundador da primeira televisão Espírito do Brasil. Foi acusado de estar obsediado muitas vezes. Eu sou acusado de obsediado todos os dias, várias vezes por dia. Alguns até sabem quem é o espírito que está me obsediando. Valdo Vieira, grande Valdão. Sempre que alguém contraria interesses no espiritismo popular brasileiro, a primeira acusação é de obsessão. Até parece que nós precisamos estar obsediados para cometer erros. Eu cometo erros todos os dias. Em alguns vídeos recentes eu cometi erros por exageros de expressão. Essa terceirização da responsabilidade, isso é uma herança judaico-cristã. Os espíritas não acreditam no diabo e no demônio. Eles não podem colocar a culpa no diabo e no demônio. Então eles responsabilizam o obsessor. E a obsessão entre os espíritas mais esclarecidos, ou que se acham mais esclarecidos, a obsessão tem uma conotação de fraqueza moral. Então, se eu estou obsediado, porque sou moralmente fraco. Essas passagens que eu citei, elas dão uma amostra dos objetivos do autor. O autor tem ideias diferentes. Ele não se conforma com o espiritismo estagnado da FEB. Eu concordo com ele. Mas então ele arruma um jeito de corroborar os seus próprios argumentos, dando ares de revelação espiritual, apresentando importantes previsões que se cumpriram. E para isso ele abusa das citações de autores consagrados, como Kardec e Emmanuel. Se quer dar credibilidade a uma coisa espírita, cita Kardec e Emmanuel. Para os desatentos, que são a maioria, tudo o que ele está expondo está de acordo com o pensamento desses grandes nomes do espiritismo. Já ia me esquecendo. Não poderia faltar
como em todo best-seller espírita, a participação de tchan, 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 Bezerra de Menezes. O Bezerrinha está em todas. O autor ainda embarca na canoa furada do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, pior livro espírita de todos os tempos. E que, infelizmente, até hoje é reverenciado como uma revelação, embora o Brasil cada vez menos se apresente como a suposta pátria do Evangelho. Mais um trechinho. A determinação do Senhor de tornar o Brasil um país com a missão de receber a árvore evangélica não é mera figura literária. Transplantando da Palestina para o Brasil a responsabilidade de se tornar um celeiro de fé raciocinada e libertadora, Jesus e sua Pleiade, que palavra bonita, né? Pleiade. Em verdade, trabalharam e trabalham para o bem de um extenso conjunto de almas falidas que têm em comum a atração para os ensinos do Evangelho e o ideal libertário do amor a povoar-lhes a inteligência sem que consigam educar seus corações. Só mais um pedacinho. A missão espiritual, inicialmente conferida à Palestina, foi transferida para o solo virgem do Brasil. Mais uma das medidas tomadas pelo condutor do planeta. Condutor do planeta. Viu como o autor compra aquela ideia propagada por Emmanuel de que Jesus é o governador da Terra? Em tudo ele concorda com Emmanuel. O mensageiro do Cristo, Eliú, um dos expoentes espirituais das questões sociais da Terra, foi incumbido por Jesus de preparar esse transporte de esperança. No século XV, foram tomadas as primeiras medidas. A descoberta, a organização política, a miscigenação étnica e, posteriormente, no virar do século XIX, as sementes da nova doutrina em terras brasileiras. Eliú é um dos arquitetos de todo o planejamento dessa transmigração de Capela. Foi o espírito que sempre representou Jesus perante o espírito aflito e angustiado dos exilados. Espírito de larga envergadura moral, já reencarnou algumas vezes na Terra. Nós podemos ver claramente que ele compra todas as teorias de Emmanuel para dar mais credibilidade à sua proposta. Quais são as teorias do Emmanuel que nós vimos até agora? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa obra é atribuída a Humberto de Campos e supostamente avalizada, então, por Emmanuel, prefácio do livro de Emmanuel. Jesus, governador da Terra. Hoje, de acordo com Geraldinho, Jesus foi promovido a governador de 5 planets. Mais a teoria dos exilados de Capela. E uma curiosidade, Eliú, que ele menciona aqui, que seria um mensageiro do Cristo, Eliú é a forma árabe de Hilel, que é um nome hebraico. Hilel, ou Hilel, foi o rabino que viveu um pouco antes de Jesus. Ele era um dos grandes mestres de Israel, ele e Shammai, os mais famosos. Mas Eliú também é a palavra hebraica que é traduzida na Bíblia como Lúcifer. Lúcifer. E por falar em Lúcifer, tudo começou, como disse Dona Isabel, com Lúcifer e uma multidão de insatisfeitos degradados de outros orbes. Eles contribuíram com o progresso da Terra e se achavam injustiçados com resultados espirituais de suas atitudes. Queriam privilégios. Preciso respirar aqui, só um pouquinho. Meu Deus. O próprio mestre enfrentou Lúcifer no deserto por 40 dias e noites. Essa batalha de que os homens nem sequer imaginam as nuances mudou o destino de toda a humanidade. Você está vendo? Aqui fala como se Lúcifer e uma multidão de insatisfeitos fossem espíritos de outros planetas que foram degradados para a Terra. É a velha teoria de Emmanuel dos exilados de Capela. Diz mais,
diz que Jesus enfrentou Lúcifer no deserto por 40 dias e 40 noites. Se foi um espírito que ditou essa obra, é um espírito ignorante. Lúcifer é uma palavra de origem latina que quer dizer portador da luz. Veja bem, uma palavra latina. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra Lúcifer, então, ela não está originalmente na Bíblia. Ela é uma tradução. Lúcifer não é um ser. Lúcifer não existe. Nunca existiu. De onde surgiu essa ideia de que Lúcifer é um ser? Eu tenho um vídeo tratando especificamente disso, mas vamos lembrar aqui rapidamente. A teologia popular diz que Satanás era originalmente Lúcifer. Isso não está na Bíblia, teologia popular. Era Lúcifer o mais glorioso dos anjos. Por isso o autor confunde Satanás com Lúcifer, demonstrando a sua completa ignorância do tema. A teologia popular diz que Lúcifer tentou ser como Deus, então ele foi castigado no seu orgulho e deu-se a sua queda. Foi lançado fora do céu junto com os anjos que o haviam seguido na sua rebelião. Por isso o autor diz que Lúcifer e a multidão de insatisfeitos foi degradada de outros orbes. Não há nenhum fundamento bíblico para essa crença. Nenhum. Em parte alguma da Bíblia está escrito que Satanás é Lúcifer. Satanás tem um conceito bem estabelecido no Antigo Testamento, tem nada a ver. Em parte alguma da Bíblia existe qualquer associação entre os conceitos de Satanás e Lúcifer. Essa ideia de que Lúcifer é um anjo caído tem origem do livro de Isaías. Mais precisamente, capítulo 14, versículo 12. O capítulo 14 do livro de Isaías, ele comenta a queda do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Nós temos que lembrar que o povo israelita estava, naquele momento histórico, exilado na Babilônia. E o rei de Babilônia exaltava a si mesmo, afinal ele era o rei, procurando tomar para si a glória que pertence a Deus. Esse é o contexto. Esse comentário de Isaías, então, mostra que Nabucodonosor seria derrubado de volta à terra, já que ele havia se exaltado muito. Esse comentário de Isaías seria a mesma coisa que um ano atrás, um antipetista bem radical comentar a queda da Dilma, tecer uma ode à queda da Dilma. O livro de Isaías pertence ao Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. A palavra hebraica traduzida como Lúcifer é Heliu, estranhamente, o mesmo nomezinho do suposto mensageiro de Jesus na cabeça do Chico. Essa palavra Heliu foi traduzida como Lúcifer. Por quem? Por São Jerônimo. São Jerônimo, seguindo uma ordem do Papa Damaso I, ele traduziu a Bíblia para o latim. Isso lá na virada do século IV para o século V. Jerônimo traduziu a palavra hebraica Heliu para a palavra latina Lúcifer. Essa palavra Heliu aparece outras duas vezes no Antigo Testamento. Duas ou três vezes. 2 vezes no livro de Jó e uma vez nos Salmos. E nessas passagens, a palavra hebraica Heliu está se referindo ou às estrelas ou ao amanhecer. Isaías se refere ao rei de Babilônia como Lúcifer, fazendo menção à estrela da manhã, a estrela que mais brilha, que na verdade é o planeta Vênus, também chamada de estrela d'alva. No Novo Testamento, Jerônimo também traduziu algumas passagens como Lúcifer. Uma na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, e outra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 28. Nas traduções em português, nós encontramos estrela da manhã. Lá na Vulgata Latina, que é a tradução de São Jerônimo, a tradução é Lúcifer. E essas interpretações equivocadas a respeito de Lúcifer como um anjo caído surgiram a partir da Vulgata de São Jerônimo. Jerônimo viajou na maionese, viajou total.
E aí os pais da igreja, que sucederam a Jerônimo, acompanharam ele. Isso se tornou uma lenda, uma teologia popular. A lenda foi mantida. O autor dos Dragões embarcou em mais uma viagem. Uma curiosidade é que nessa passagem da primeira epístola de Pedro, Lúcifer é Jesus. A estrela da manhã a que Pedro está se referindo é o próprio Jesus. Lúcifer não pode ao mesmo tempo ser Jesus e um anjo caído. Não existe Lúcifer, nunca existiu. Tudo que falam, todas as conclusões a que chegam são apenas excesso de imaginação. O que Isaías está fazendo nessa passagem bíblica é uma crítica política. Só isso, só isso. É mais um equívoco que o autor copia de Emmanuel. Mais um trechinho. Reeditemos a singeleza da casa do caminho dos tempos apostólicos. Simplicidade e fraternidade como roteiros de redenção para nossa convivência com o Cristo. Serviço social que ampare e eduque. Esclarecimento que conforte e liberte. Aqui o autor está se baseando em Paulo e Estevão. Muito provavelmente está se baseando em Paulo e Estevão, que é um bom livro, uma boa leitura. Um best-seller do Chico. Mas não pode ser tido de maneira alguma como fonte histórica. Por favor, o que é isso? Essa noção de que nos primórdios do cristianismo havia singeleza, simplicidade, fraternidade, isso é coisa de Emmanuel. Isso não tem a menor base histórica. Nós não precisamos nem ir muito longe para comprovar isso. Pegue a Bíblia, o Novo Testamento, leia os Atos dos Apóstolos. Você vai verificar que desde os primórdios do cristianismo houve muitos desentendimentos e disputas, a começar pelos próprios apóstolos. Claro que os fãs mais fervorosos de Emmanuel, eles vão continuar defendendo que Emmanuel é que está certo, não a história. Afinal, Emmanuel é um espírito superior. Ele teve acesso aos acontecimentos assim como eles realmente aconteceram. Eu já gostei muito de Emmanuel e gosto de algumas das suas ideias. Eu acho hoje que Emmanuel é um alter ego do Chico. E eu confesso que eu também já pensei mais ou menos assim, como eu acabei de dizer que os espíritas, defensores de Emmanuel, pensam. Mas é absurdo demais. Veja bem, há especialistas, veja bem, é boa, né? Há especialistas que dedicam as suas vidas inteiras a estudar os primórdios do cristianismo. Como é que eu vou achar que um espírito que não tenho nem como provar que ele existe mesmo? Como é que eu vou achar que ele sabe mais do que muitos especialistas da área? Isso tem nome, o nome disso é fanatismo. Só mais um furo aqui para encerrar o vídeo. Seu grupo espiritual, juntamente com a família Valois, na França, tem o aval de um nobre coração ligado ao Cristo, João, o apóstolo do amor. Quando na pele de Francisco de Assis, João, o apóstolo amado do Cristo, reencontrou com esse grupo de almas culpadas, muitas delas na condição de familiares de Francisco. Aqui o autor do livro está sustentando que o apóstolo João reencarnou como Francisco de Assis. O primeiro a afirmar isso, que eu saiba, é o suposto espírito Miramês, através do suposto médium João Nunes Maia. Eu não li esse livro, mas eu acho essas coisas todas muito novelescas. Muitos afirmam, aliás, que Chico Xavier é João reencarnado, o apóstolo João. Mas o que nós vemos é que, mais uma vez, o autor repete uma teoria consagrada no meio espírita como maneira, como um modo de tornar as suas ideias mais palatáveis. Última palavra, última passagem. Sem dúvida, a única maneira de reparar é o labor incessante. Matias renascerá com uma carta de esperança do mais alto, endossada pelo apóstolo do amor cristão, João Evangelista. O autor falou em João, o apóstolo amado do Cristo, e em João Evangelista. Para ele, portanto, o autor do Evangelho de João é o próprio apóstolo de Jesus. Nenhum historiador moderno, especialista do Novo Testamento moderno,
sustenta que o chamado Evangelho de João foi de fato escrito pelo apóstolo de Jesus. Nós temos que lembrar que os evangelhos não traziam o nome do seu autor, nenhum deles tinha assinatura lá por quem foi escrito. As suas supostas autorias foram atribuídas mais tarde. O que nós podemos concluir então sobre esse livro Os Dragões? Eu não acredito de jeito nenhum que esse livro tenha sido psicografado. Claro que isso é só a minha opinião. Mas se por acaso ele tenha sido psicografado, então tem sérios problemas com a autora espiritual do texto. E além disso, mesmo que ele só contivesse verdades, eu tenho sérias restrições ao método adotado para supostamente esclarecer. Isso de apelar para os chamados seres das trevas, isso é uma velha artimanha cristã medieval que devia ter passado longe do cristianismo. Eu conheço pessoas que leram esse livro que ficaram pessimamente impressionadas. Espíritas costumam ser crédulos. Eu sou prova disso. Uma pessoa que lê esse livro e acredita em tudo que está escrito nesse livro vai começar a achar que por trás de tudo há dragões e seres trevosos. Esses seres existem? Não existe bosta nenhuma. O que existe é um monte de fantasia desvairada, irresponsável, que enche a mente dos outros de ideias podres e de imagens assustadoras. Enquanto essas ideias pérfidas e grotescas forem propagadas, o medo vai reinar na mente humana. É tempo de acabar com isso. Concorda? Viu como eu tenho estômago forte? Muita força e paz para você.